Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Meu convidado de hoje é o Armando Neutel. O Armando que já esteve conosco algumas vezes no programa e gentilmente aceitou o convite para estar me ajudando a fazer mais um programa do TR. Armando, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela a sua gentileza costumeira. Toda vez que eu te convido, você prontamente atende os meus convites e hoje está aqui mais uma vez me ajudando a fazer mais um programa do Tempo de Reflexão. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Agora eu queria iniciar o nosso bate-papo de hoje, Armando, falando um pouquinho sobre fé. Que a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sim. E o grande desafio, eu acho, da vida das pessoas é ter uma vida de fé e mais. Fé na coisa correta, né? Que a gente tem visto muitas pessoas buscando, através da fé, coisas em lugares errados e aquilo que ela imagina que vai fazer bem acaba agravando ainda mais o que não está tão bem. Nessa introdução dessa nossa conversa, eu queria que você conversasse um pouquinho com o nosso telespectador da importância de nós termos a nossa fé cada vez mais crescente e direcionada para as coisas corretas. Ainda há pouco estava também a lembrar-me que estava a falar com a minha esposa há pouco sobre fé, dá-nos uma perspectiva diferente da vida. Fé é como se fosse um vidro, em que se nós olharmos por esse vidro, nós vemos para além daquilo que nós conseguimos observar no mundo natural. É como se tivéssemos um vidro à nossa frente, se eu olhasse daqui, eu via as coisas no mundo natural. Mas se eu olhar pelo vidro da fé, eu vejo coisas diferentes. E estava a comentar até com a minha esposa que a Bíblia fala, por exemplo, que Moisés nasceu e diz que os pais dele, pela fé, viram que ele era formoso. Eles viram qualquer coisa diferente no bebê pela fé. Muito interessante isto, porque nós podemos ver coisas para além daquilo que nós vemos no mundo natural. Por exemplo, um empresário, um homem ligado às empresas, ao mundo corporativo, ele tem que ser um homem de fé obrigatoriamente. Ele tem que visionar o futuro. Ele tem que olhar para coisas que talvez ainda não existam hoje. Portanto, é a fé que, de facto, conduz o homem a um sítio de sucesso. E Deus é um Deus de fé. Por isso tu disseste, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé nos dá, em Deus, não é? Fé em Deus nos dá uma perspectiva real das coisas. Agora, quando eu coloco fé no local errado, ou seja, nos governos, na economia, quando eu ponho fé no meu tio rico que me vai dar uma herança, quando eu ponho fé em pessoas, eu estou a pôr fé no local, eu costumo dizer, errado. Porque nós, como nós todos sabemos, somos homens e falhamos, temos erros. Mas a Bíblia diz que Deus não se compromete, Ele é sempre o mesmo. Portanto, o que Ele diz hoje, diz amanhã e diz sempre. Portanto, fé, na verdade, gera sucesso. Fé em um sistema, que está, contaminado por, muitas vezes, que não estão baseados numa verdade, são baseados em, às vezes, até mentiras. O que é que acontece? Gera destruição, gera depressão, gera problemas. Porquê? Porque nós estamos a pensar que um determinado sistema idealizado por nós vai resolver tudo. Não vai. Porque está previsto que a simplicidade é mais poderosa do que este sistema complexo. E a simplicidade é quê? É a verdade. E até a Bíblia diz que quando tu conheceres a verdade, então tu de facto vais ser livre. Ou seja, tu vais de facto ver quem realmente tu és, quem Deus é, vais ver as coisas de uma maneira diferente. E isso só pode ser atingido quando nós vemos a nossa vida pela fé. Porque fé, de facto, não pode agradar a Deus sem fé. E a fé é engraçado, porque fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de algo que não se vê. Ou seja, se eu quero um país forte para o futuro,
e o Brasil, de facto, está a ter este destaque todo no mundo, sabem porquê? Eu tenho a minha definição. Eu acho que porque o Brasil é um país virado para Deus, virado para as coisas espirituais. Então, por isso, Deus está a abençoar o Brasil, cada vez mais. Porquê? Porque está a olhar na perspectiva da fé. Estou a falar do povo brasileiro, porque é um povo que dá importância à fé. Então, ela está a olhar para o futuro através do vidro da fé. Ele vê mais qualquer coisa, além daquilo que está a ver no natural. E olhando hoje para a vida das pessoas, a gente tem visto pessoas colocando a sua fé em outras pessoas, né? Em líderes religiosos que acabam, por ser homens, pisando na bola, falhando, e aí acaba as pessoas se decepcionando e, por última instância, se afastando de Deus. Você vê que esse é o grande perigo, irmão, da religiosidade, das pessoas desviarem a fé de Deus para líderes religiosos, e aí os líderes religiosos, por serem homens também falhos, acabam de alguma forma decepcionando as pessoas e as pessoas se afastando de Deus. Eu penso que as pessoas têm que perceber que nós somos, todos os seres humanos são homens, e nós estamos contaminados com um vírus, que é o pecado. Todos nós. Ninguém pode dizer que não. A Bíblia diz que todos estávamos debaixo do pecado. Então, quando nós começamos a colocar a nossa fé em líderes, sejam eles religiosos, governamentais, sejam eles institucionais, há algo de errado aí. Porque eu costumo dizer que isso, a pessoa está a idolatrar uma pessoa. E estamos, ou seja, por outras palavras, estamos a pôr essa pessoa no lugar de Deus. E estamos a inverter as prioridades. Quem é o mais importante? É Deus ou um homem? Portanto, é aí que se trata o problema. Quando nós olhamos para os homens como Deus, como alguém que vai resolver tudo, que é o que as pessoas pensam, que os líderes vão resolver tudo, está provado que não. Porquê? Porque estamos, por exemplo, um exemplo muito simples. Porquê é que a Europa está em crise? Porquê é que o mundo está em crise economicamente? Pura e simplesmente porque o sistema governamental está ligado ao sistema económico. Estamos a regulamentar a economia. Ao regulamentar a economia, nós estamos a retirar o fruto do trabalho das pessoas. Então, há uma minoria que está, digamos, a recolher algo que, digamos, não é legítimo, porque as pessoas trabalham no seu dia-a-dia. Então, ao separarmos a economia, se fosse uma economia livre, o homem ganhava do fruto do seu trabalho. Era justo. E, portanto, aí nós veríamos o seguinte, e esse era o sistema de Deus. O sistema de Deus é que o homem viva do fruto do seu trabalho, 100%. Daquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele semear, ele vai colher. Então é mais simples. Não é? Por isso é que eu digo que quanto mais simples nós formos, e nós percebermos que Deus é de facto, já inventou tudo, a gente não precisa inventar nada, a gente vai perceber que nós, ao colocarmos fé em qualquer outro local, em pessoa, instituição, organização, fora de Deus, e não em Deus, e não a minha... Porque Deus promete, mas pode cumprir, porque Ele é omnipotente. O homem, às vezes, promete e não pode cumprir, porque ele não tem poder para isso. Ele não tem capacidade para executar as promessas que muitas vezes ele faz. Então, logo aí há um problema. E é aí que nós vemos que temos é que assumir que nós temos um problema, que não conseguimos fazer tudo, e temos que, de facto, até estava a comentar com a minha mulher, ela estava a falar há pouco, que nós somos fracos. E porque somos fracos, a Bíblia diz, então tu és forte. Quer dizer o seguinte, quando eu reconhecer a minha fraqueza, então eu vou perceber que só tenho, de facto, uma vida abundante e de sucesso com Deus. E aí, enquanto você insistir, e é isso que a gente tem incentivado as pessoas no tempo de reflexão, a entenderem que, por mais que elas tenham recursos, por mais que elas tenham dons, experiências, status, ela nunca vai conseguir avançar verdadeiramente na sua vida, achando que essas situações naturais vão resolver os problemas que vão aparecer em suas vidas. Que enquanto ela não entender que a dependência dela não está nessas coisas naturais, mas está no reino de Deus, enquanto elas vão assumir isso para suas vidas, esse é o grande desafio, de tirar a mão dos nossos problemas, deixar que Deus atue nos nossos problemas, a gente acaba pagando um preço muito caro por isso, né, irmão? Exatamente, porque quando o problema é o homem se colocar numa posição
divina. Ou seja, ele achar que consegue governar a sua própria vida. Porque, de facto, não foi assim que a gente foi desenhado. É como a gente desenhar um carro e querer que ele voe. O homem não foi desenhado para ser Deus. O homem não foi desenhado para resolver os problemas todos. De facto, o homem foi desenhado, e como eu tenho assistido a alguns dos vossos programas do TR, e muitas vezes é salientado que nós somos um ser triuno, não é? Espírito, alma e corpo. O homem foi criado para ser governado por Deus. E aí, porquê é que isso é tão importante? Porque Deus é, de facto, ele sabe tudo, não é? Omnipotente, omnisciente e omnipresente. Portanto, ele sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo e pode fazer tudo. Se eu for guiado por um ser assim, a Bíblia diz que, havendo nessa comunhão, e o homem pode ter essa comunhão com Deus, o homem pode falar com Deus, habitar com Deus, aí o homem transparece toda, digamos, a sua capacidade e toda a sua capacidade criativa que ele tem andando com Deus, gerando coisas boas. Se ele estiver fora dessa comunhão, o que é que ele vai gerar? Apenas aquilo que lhes interessa e os interesses próprios. E então aí gera o que é chamado mal, que é, ele apenas está preocupado com si próprio. Enquanto se Deus estiver na vida dele, ele é constantemente confrontado com as suas fraquezas, com os seus problemas e a tentar melhorar e a tentar se aperfeiçoar. Tá bom, Armando, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Armando Neutel. Nós voltamos no instante.